dia, meus amores. Como é que vocês estão, gente? Que bom! Chegou mais um dia, né? E hoje nós vamos ter uma revisão de matemática, tá certo? Mas antes disso, nós vamos orar. Feche teus olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixas cair em tentação, mas nos livrar-nos do mal. Amém. Amém, meus amores. Gente, nós vamos hoje dar uma pinceladazinha nos assuntos que a gente já estudou, tá certo? Para a nossa revisão. Temos também uns vídeos, a foto, né, das atividades dessa revisão que vocês irão fazer no caderno, tá bom? Mas vamos lá começar. Nós vamos começar hoje com fração de um número, tá? Vamos relembrar, né, fração de um número. Então, o que é uma fração? Como é que você vai resolver uma fração de um número? Então, vamos lá. Dividimos o número pelo denominador dessa fração e multiplicamos o quociente dessa divisão pelo numerador, tá certo? Então, vamos ver como é que a gente faz na prática. Fração de um número, tá? Aqui eu tenho a fração e aqui eu tenho um número, fração de um número, tá certo? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu número, certo? E vou dividir com o meu denominador. Eu sei que o meu denominador é o número que fica embaixo. Então, eu vou dividir meu número 10 dividido por quanto? Por 5, não é isso? 10 dividido por 5 deu quanto? 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar este meu número, o meu quociente, o resultado da minha divisão, pelo meu numerador, que é quanto? 1. Então, como foi que ficou aqui? 2 vezes 1 é igual a quanto? 2. Tá certo? A mesma coisa nós temos aqui, fração de um número. Nós temos uma fração de um número, tá? Então, aqui eu tenho 2/3 de 6. Então, como é que eu faço? Aqui, vou pegar o número, vou colocar aqui, que eu vou dividir ele por quanto? Pelo meu denominador, que é o número 3. O meu resultado aqui eu vou multiplicar com o numerador, tá certo? Então, aqui, 2 vezes 2 é igual a 4. Tá certo? 2 vezes 2 é igual a 4. Esse aqui é a fração de um número muito fácil, não é, meus amores? A gente vai agora falar um pouquinho sobre metro. Sobre a unidade, na verdade, né, medidas de comprimento, tá certo? Que tem como base o metro, tá? E a gente vai ver os múltiplos e os submúltiplos, tá certo? Do metro. Vamos lá. Empregamos as medidas de comprimento para medir distância de lugar, para medir a altura de pessoas, para medir dimensões de terrenos, né? A largura e o comprimento de uma sala, de tecido, de cordas, de rendas, etc. Não é isso? Então, o metro é a unidade fundamental das medidas de comprimento. Então, nós representamos com a letra M, tá? A representação do sistema de medida deve ser sempre com letra minúscula, tá certo? E aí nós vemos alguns instrumentos utilizados para medir o comprimento. Quais são esses instrumentos? Nós podemos usar a fita métrica, a escala, a trena, o metro e a régua, tá? Nós temos aqui nós temos uma tabela, vou mostrar para vocês uma tabela, tá? Com as principais unidades de medida de comprimento, tá bom? Então, como unidade de base, nós temos quem? O metro, né? Logo, nós vamos ter também os múltiplos e também os submúltiplos. Também é importante nós sabermos os nomes dos múltiplos, né, e dos submúltiplos. E aí, o que acontece? Nós vamos trabalhar com conversão de vírgula, trocar a vírgula de lugar, né? É bom que a gente venha saber também as siglas, né, dos múltiplos e dos submúltiplos, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui,
uma tabela, tá certo? Eu tenho aqui uma tabela, ó, com as principais unidades de medida de comprimento, tá certo? Então, aqui eu tenho aqui uma tabela com as principais unidades de medida de comprimento. Então, aqui eu tenho, ó, os múltiplos. Quais são os múltiplos? Bora lá. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, tá certo? Eu represento, ó, quilômetro pela letra km, hm, dam, tá certo? Então, 1 quilômetro tem quantos metros? 1000. Um hectômetro, 100. Um decâmetro, 10, tá certo? Nós temos também aqui o metro, que é a unidade base, né? E temos também aqui os submúltiplos, tá certo? Então, aqui eu tenho o decímetro, representado pela letra dm, ó. E ele vale quanto do metro? Uma parte de 10 ou um décimo. Nós temos aqui o centímetro, tá certo? Também, ó, que equivale a 1 centésimo ou uma parte de 100. Nós temos milímetro, tá certo? Que equivale também a um milésimo ou uma parte de 1000, tá certo? Então, essa aqui é a tabela com as principais unidades de medidas de comprimento, tá? Nós temos também, se eu perguntar a você, quanto equivale um hectômetro? Aí você já vai saber, né? Um hectômetro vale quanto? 100. Se eu perguntar quanto é que fala um decâmetro? 10, não é isso? E por aí vai. Quanto é que vale um quilômetro? 1000 metros, certo? Vamos agora ver... Vamos ver a próxima, vamos ver agora, vou explicar mais uma vez reta, tá certo? Nosso assunto agora vai ser reta. Vamos lá. Semirreta. O que é uma semirreta? Semirreta é a parte de uma reta limitada por um ponto. E é representada por letra maiúscula, tá? E nós temos também, nessa reta, nós temos segmentos de reta. O que é o segmento de reta? É a parte de uma reta limitada por 2 pontos, tá? E é representada também por letra minúsculas, tá? Temos também uma reta. O que é reta? A reta, ela pode ser traçada em 3 posições, tá? Então, ela pode ser horizontal, ela pode ser vertical, ela pode ser inclinada. Então, nós temos também 2 ou mais retas, recebe também nomes especiais, com relação à sua posição. Então, vamos lá. A reta, ela pode ser traçada em 3 posições, horizontal, vertical ou inclinada, ó. Eu tenho aqui a reta diagonal ou inclinada, tá vendo? Eu tenho a reta horizontal. Eu tenho uma reta aqui vertical. Temos também aqui reta concorrente, aquela que se cruza entre si, tá? E temos aqui segmento de reta, ó, paralelo, tá? Esse segmento aqui chama-se paralelo. E nós temos também os segmentos de retas, né? Que é separado por pontos, certo? Então, aqui eu tenho segmentos de reta, onde aqui eu tenho 8 segmentos. Como assim, tia? De um ponto a outro é um segmento. Vamos lá, ver quantos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, temos aqui 8 segmentos de reta, tá? Também em algumas figuras, né, geométricas, se nessa figura estiver um hexágono, eu sei que aí tem 6 segmentos de reta, porque um hexágono equivale a 6. Se nós tivermos um octógono, também são 8 segmentos de reta. Se nós tivermos um dodecágono,
nós temos aí 12 segmentos, tá? Se nós tivermos um pentágono, nós temos aí 5 segmentos, tá certo? Vamos agora para, medidas de massa. Olha, vamos falar um pouquinho sobre as medidas de massa, tá certo? Então, vamos lá, gente. Ó, a medida de massa, que também tem múltiplos e submúltiplos do grama, usamos essas medidas de massa, que é o quilograma, ou seja, o quilo, por exemplo, como unidade de medida para pesar pessoas, carnes, frutas, verduras, legumes, etc, tá certo? Mas para medir um comprimido, nós usamos o miligrama, tá? E assim como as unidades de comprimentos, de medida de comprimento, o grama é a principal medida de massa e também tem seus múltiplos e seus submúltiplos. Porém, quando eu quero medir algo maior, alguma coisa maior, o que é que eu vou usar? Eu vou usar a tonelada. Quando eu quero medir coisas grandes, eu vou usar a tonelada, que é representada pela letra T, tá certo? Então, aqui eu tenho algumas medidas de massa, com seus múltiplos e seus submúltiplos. Aqui eu tenho o quilograma, os múltiplos quilograma, hectograma e decigrama. Quilograma, hectograma, decagrama, tá? Decigrama não, decagrama. Eu tenho o quilograma, hectograma e o decagrama, tá? O quilograma, 1000 gramas. O hectograma, 100. O decagrama, 10 gramas, tá certo? Nós temos também aqui a unidade de base, tá? E quais são os submúltiplos? Ó, nós temos aqui os submúltiplos. Ó, o decigrama, 0,1 grama, tá certo? O centigrama, 0,01 grama. Eu tenho aqui também o miligrama, 0,001 gramas, tá certo? E aqui é aquela tabelinha que a tia explicou. Tá bom, meus amores? Se eu quiser decompor, tá certo? A minha medida de massa, por exemplo, eu preciso decompor. Como é que eu faço? Ó, se eu tenho aqui 7,78 quilogramas, como é que eu vou decompor? Eu vou decompor assim, ó. 7 quilogramas, tá certo? 7 hectograma e 8 decagrama, tá certo? 7 quilograma, 7 hectograma e 8 decagrama, tá? Mas aí se eu tiver aqui assim, 5,46 gramas, como é que eu vou decompor esse número? Ó, 5 gramas, tá? 5 gramas. 4 decigrama e 6 centigramas, tá bom? Mas eu tenho aqui 27 quilogramas, como é que eu decomponho este número? 27 quilogramas, ou seja, 27 quilos, tá? Se por acaso eu quiser, como é que eu leio? Aí também tem, nós também lemos, 3,5 quilogramas, como é que eu leio? 3 quilogramas e 5 hectogramas. Tá? Aqui, 2,48 quilogramas, ó. 2,48 quilogramas, como é que eu leio? 2 hectogramas e 48 gramas, tá certo? Aí aqui, 4,82 gramas, ó. 4 gramas e 82 centigramas. Tá certo? Bom, meus amores, esta foi a nossa revisão, tá certo? A tia vai passar um vídeo da atividade que vocês irão fazer no caderno, mas, ó, beijo, uma boa revisão e também desejo uma boa prova para todos vocês, tá? Tchau!